Olá, galera! Eu sou a Era da Era Palestras e Cursos e aqui mais um vídeo da gestão matemática. Olha esse probleminha, né? Caiu a Universidade de Pernambuco, deve ser aqui, tá bom? Poucos dados, não é algo tão difícil, mas precisamos de algumas ferramentas, alguns entes da trigonometria mesmo, né? Então, aqui uma aplicação de seno e função de seno. Então, se uma função trigonométrica y igual a mais b vezes seno de px, tem imagem esta imagem. Ou seja, a mínima é 1 e a máxima para y é 5. Lembre, aqui, né, imagem é no eixo y, tá ok? E período 3 sobre π. Qual é o valor da soma de A mais B mais C? Oh, já vi esse negócio, ele dá uma coisa e pede outra coisa, parece que não tem nada a ver, não é isso? E pede para adotar π igual a 3. Oh, professor, mas se aqui é π igual a 3, já não podia ter colocado uma aqui? Tudo bem, faz parte, né? Precisa confundir um pouco, não fica muito fácil para alguns, né? Então vamos resolver o seguinte, ó, eu vou trazer, só para lembrar, né? Vamos lá começar a nossa resolução. Só para lembrar, aquela é a função. Só para lembrar, a função f de, né, ou f de x ou y, tanto faz, seno de x, tá ok? Seno de x. Vamos lembrar que tem o que como imagem? Tem imagem o quê? Entre o quê? Entre menos 1, ok? Entre menos 1 e 1. E isto para a função y. Vai ter a mínima e a máxima para isso. Só para lembrar. Uma outra coisa interessante aqui que ele diz o seguinte, ó. Ele diz que ali o período é 3π. Vamos lembrar que, eu vou dar um nome de uma letra maiúscula aqui, vamos chamar aqui de f maiúsculo o período. Como é que se calcula o período de uma função seno? Isso é 2π sobre k, era. Exatamente. Mas o que acontece aqui, era? O que acontece é que o período ele já tem. Quem é o período? Opa, quem é o período? Ele já tem esse período. Vamos lembrar? Né? Está ali. Vamos lembrar. Ó. Quem é o período? Já foi dado. O período é 3 sobre π. Então, o f, que é o nosso período, é 3 sobre π. Ok? Tá certo? Que vai ser igual, como é calculado mesmo? Olha lá. 2π sobre k. Mas quem é o k era na função? Olha lá, lembra que o k é esse valorzinho aqui? Ah, então, o k ali é o nosso p. Beleza, né? Perfeito? Bom, mas aqui, olha o que acontece aqui, Ele não está dizendo que o nosso π, né? Deixa eu mudar até a corzinha aqui para ficar, porque está ficando. Ó, a nossa função é esta, só para lembrar, né? Que eu vou pegar a caneta branca já já, tinta. Aqui eu quero, né, nesse intervalo, período, né? Ou melhor, e o período aqui é 3 sobre, né? 3 sobre π, e aí ele diz que o período ele já conhece. O período é 3, quer dizer, o período, né? O período ele conhece, mas o π é 3, para fazer valendo 3. Ah, então. Ué, se é isso, concorda que aqui, deixa eu voltar para o branco, você concorda que isso aqui tudo vai dar 1? Por que vai dar 1, Ué, ele está dizendo que o π vale 3, é para adotar. Se o π vale 3, quanto vale aqui em cima? Tudo. 6. Embaixo é p. Portanto, eu já tenho o p nessa história. Quanto vale o p? Ó, p vezes 1 é p, vai ser 6. Olha que beleza! Nós já temos o p nessa história, certo? Mas aí precisamos, tem coisa para calcular, tá bom? Então, vamos lembrar, né, que a nossa função aí, ela é limitada, a função seno é limitada entre menos 1 e 1, intervalo fechado 1 e 1, tá ok? Tá certo? Deixa eu fazer aqui embaixo, senão não vai dar espaço. E o que a gente tem, que a função é limitada entre menos 1 e 1,
E o que a gente tem também? Que a função dada, a função seno é limitada aqui. A função dada, ela é limitada aonde? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, que aquela função ali, que é y igual, e assim por diante, ela é limitada entre quem? Entre 1 e o 5, certo? Ok? Entre 1 e o 5. Então, eu já tenho aqui o P, já vou substituir. Não precisa, tá bom? Não precisa, porque a gente nem vai usar. Mas deixa aqui o 6, ó, entre 1 e 5, ó lá. Ou seja, um valor menor nessa função vai ser 1 e o máximo vai ser 5. Ok? Deixa eu passar para cá agora para a gente estudar mais coisa, para descobrir por quê. Eu quero saber aqui, nesse processo em todo, eu quero saber quanto vale o A somado com B e somado com P. A gente quer saber isso aqui, isso aqui. O P a gente já tem, certo? Vamos em busca desse, né? Então, agora, o P a gente já tem, só precisamos saber quem é o A, né? E quem é o B nessa história para a gente jogar ali. Porque o P a gente já tem, tá bom? Ok? Então, como o mínimo da função da função seno é menos 1, então vamos lá, ó. O que a gente tem? Que o mínimo, vamos chamar aqui, ó, mínimo de f, né, de x, que é a função dada, esse mínimo aqui, que é dessa função, seno de quem? De px. Ou melhor, nesse caso aqui é seno de x, mas a gente vai lembrar, né, que a função aqui é px. Só essa função, ó, que corresponde a quem? Corresponde, que eu já tenho 6 ali, que corresponde a isso aqui, tá vendo? Só a isso aqui, tá? Não aquela lá em cima. E esse cara aqui, ele é mínimo, isso acontece o mínimo nesse cara quando aqui é menos 1. Certo? Então, o mínimo vai acontecer nessa função, ó, que é essa partezinha aqui, né? Que é a partezinha aqui da função, tá certo? Vai acontecer em menos 1. Se vai acontecer em menos 1, então o que vai acontecer? A imagem, né, desse cara aqui, dessa função é para menos 1. Então, para aquela função, lá vai ser, ó, para aquela função y igual a mais B seno de x, posso jogar aqui, mas eu vou deixar o px ainda, tanto faz, tá? Tá certo? Isso aqui tudo, o que vai acontecer? Se para essa partezinha aqui, tudo isso, a função seno, o mínimo acontece em menos 1, e o intervalo, né? E o intervalo para aquela função que nós acabamos de anotar aqui, é entre 1 e 5, para essa função, o mínimo vai ser 1 e o máximo vai ser 5. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? O y aqui vai ser 1. Por quê? Porque é o mínimo dessa função vai ser em 1, certo? A mais o b vezes quem? Ele está dizendo aqui, ó, o mínimo para a função seno de x, que é seno de, não importa o arco que eu tenho aqui, multiplicando, né, o inteiro, isso aqui vai ser menos 1. Então, vai ser tudo aquilo ali, o seno de tudo aquilo ali é menos 1, que é a imagem, né, lá da função no intervalo de quem? De menos 1 a 1. E aí, fazendo uma continha elementar aqui, eu tenho a menos b. Olha que beleza. Eu não conheço A e nem conheço B. Opa, eu não conheço nenhum dos dois, vou ficar ali. Por enquanto, fica assim, tá certo? Agora, a gente vai pegar a mesma função, né? E aí, vai, né, descobrir aqui quem é o máximo. Quem é o máximo da função, né, f de x, que é y, tanto faz, tá? Que é o seno de px. Olha, vamos repetir. O seno de px, por que não é só seno de x? Porque não importa aqui, ó, que eu vou multiplicar por x aqui, esse resultado não vai alterar. O mínimo aqui, não importa o p, o mínimo aqui vai ser menos 1, porque o intervalo é de menos 1 a 1. E o máximo aqui vai ser o quê? 1. Né? O máximo vai ser 1. Tá certo?
Então, para essa função seno de px, né, não importa qual é aqui o p, porque vai dar assim, ó, π, 2π, vai dar 0, π sobre 2, vai dar, né, não vai passar de menos 1 em 1, nesse caso de 1. Então, como o intervalo ali, esse carinha aqui, ó, a mesma coisa que acontece lá em cima, aqui foi o mínimo, para essa função, quem que vai ser o mínimo? Então, eu vou até colocar aqui na frente, tá? Um pouquinho aqui. Aliás, eu vou copiar a função aqui, ó. Eu tenho lá a função y igual a mais b seno de quem? De px, mas você já não poderia substituir esse p por 6? Já não tem o valor dele aqui? Sim, mas não vai alterar em nada, tá certo? O que acontece nesse caso? Ó, se lá o mínimo vai acontecer em menos 1 na função seno de px, e para essa função o mínimo vai ser em 1, porque o intervalo aqui é em 1, esse caso vai ser o máximo. E o máximo aqui, o que é que vai acontecer aonde? Em 5. Então, o y aqui vai ser 5. Enquanto na função seno de px é 1, aqui é 5, certo? Aqui é 5. Tá? Isso vai ser igual a quem? Né? A mais quem? Mais b vezes quem? 1. Por que b vezes 1 era? Porque ele está dizendo que aqui o seno de px é 1, que é o máximo para quem? Para a função, nesse intervalo, que é essa partezinha da função aqui, ó, essa partezinha. Porque essa partezinha aqui não muda, não importa o p, vai dar 1 ou menos 1 e assim por diante, no caso máximo. E aqui, fazendo uma conta elementar, o que é que ficou aqui? 5 vai ser igual a quem? A mais b. Ou seja, você precisa determinar o a e o b, não é isso? Não é? Se você precisa determinar o a e o b, ok? Determinar o a e o b, então monta um sisteminha básico aqui, era. Quem é o sistema básico? Ó, vai ser a menos b igual a 1, certo? E aqui embaixo vai ser a mais b igual a 1. Melhor, aqui é menos 1, né? Aqui é igual a 1. É um sisteminha simples que você resolve usando qualquer método. Eu vou resolver usando a soma, ó, a soma. Por quê? A mais A vai ser 2As, B com B cancela, e menos 1 somado... Opa, perdão. Volta aqui. Esqueci que não é aqui, é lá. Vamos lá. Ó, aqui vai ser quanto? Opa, vamos apagar esses dois aqui que tem erro na pancada aqui. Então, vamos lá. Ali, o que, que vai acontecer ali era? Aqui, opa, nós estamos montando essa daqui. Aqui é 1, eu estava montando certo, né? Aqui é 1 e aqui é quanto? 5, né? São essas duas equações que eu estou montando o sistema. Aí, 1 mais 5 deu 6. Portanto, quanto vale o A nessa parada? O A vale 3. Por que 3 era? Porque 2A igual a 6, 6 por 2 é 3. E aí, o que, que a gente faz? Pega qualquer uma dessas equações, ó, qualquer uma delas, vou colocar aqui um asterístico, vou trazer aquela equação para cá. Não precisava, né? Mas vamos trazer. Eu tenho o A mais o B, que vale quanto? 5. Podia ser qualquer uma, tá? Das duas. O A eu tenho, o B a gente não tem, não é verdade? E aqui é igual a 5. Aí eu tenho que o B vai ser igual a quem? O 5 menos o 3, que é 2. Opa! Nós já temos tudo que nós precisávamos para somar, né? Para a gente dar o resultado, agora nós temos. Certo? E aí, portanto, eu vou descer para aqui e vou pegar o quê? Não é A. Quanto vale o A? O A vale 3. Quanto vale o B? Era? O B vale 2. Aqui. E o P? O P vale 6. E quanto dá essa soma toda? Isto vai dar 11. Olha que beleza. Certo? Portanto, a resposta é a letra E. Não é um exercício difícil, não é. Mas tem uns macetezinhos aí que você tem que dar conta para fazer relações. Estudou, vai lembrar na hora. Eu fiz todos os passos. Você pode fazer, claro, direto algumas coisas, tá bom?
tá certo? Mas volta o vídeo, tá? Vai passo a passo novamente nas explicações, tá certo? E aí você consegue, você vai dar um show aí que se cair um cara parecido com esse, tá, né? Tá na conta, tá bom? Ok? Gostou? Se inscreva, me ajuda aí, cara, me ajuda aí, ô moça, me ajuda aí, vai. Se inscreva no meu canal para eu poder colaborar com você e você colabora comigo se inscrevendo, vai até o final, dá um like aí, tá bom? Se inscreva, deixa lá nos comentários sugestões e críticas, elogios também é bom de vez em quando, tá bom? Sempre, né? Todos nós gostamos de elogios. Se tiver certo, elogia. Se não, vai lá, faz uma crítica, tá bom? Ah, eu quero pedir tal coisa, relembrar tais situações ou situação, mas eu tô com vergonha de deixar nos comentários. Deixa alguma coisa e manda pelo e-mail aí que eu vou tentar responder, tá bom? Até um outro vídeo, uma outra aula.